Bom, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. Vamos falar sobre mais um episódio de Discovery. É o 7º, né? É o 7º episódio. Sabe aquele meme que tem na internet? Que o cara fala assim, se ninguém veio do futuro pra te impedir de fazer o que você quer fazer, então não é tão ruim assim. Ok. No caso de Discovery, tem realmente uma pessoa do futuro voltando pra falar, olha, gente, não faça isso que vocês pretendem fazer. É exatamente isso que tá acontecendo. Ok. Né? Tudo bem que eles não sabem se o Anjo Vermelho tá voltando pra impedir alguma coisa ou pra fazer alguma coisa, mas... Então, geralmente é pra impedir, né? Então, isso era uma coisa que eu tava pensando ao longo do episódio, eu tava pensando exatamente nisso. Schwarzenegger volta pra matar o John Connor. Né? É uma... Como diz em advogado, né? Protesto, né? Isso é uma conjectura. Como eles podem afirmar que vem do futuro? Eles não podem afirmar isso. É porque eles estão... É uma tecnologia muito mais avançada que a deles. Ok, né? Tecnologia muito mais avançada, beleza. E quando eles estão dentro daquela bolha temporal lá, daquela anomalia temporal, a sonda que eles lançaram antes, eles encontram. Tá. E ela está modificada. Com uma tecnologia muito mais avançada que a deles, que inclusive veio do Matrix, né? Sim. Lembra aquela cena, acho que é no segundo filme, né? Que eles estão andando... eu acho mó legal o nome daquela nave, Nabucodonosor. Eu também. Puta nome legal, né? Okay. E aí tem aquelas lulas de robôs, né? Que estão perseguindo eles e tal. A cena dessa bolha temporal aí é exatamente Sentinelas. As sentinelas, É exatamente aquela cena, né? Sim. Veio diretamente dali. É legal, né? Com Assim, certeza, achei uma com referência bacana que eles fizeram. Só não é exatamente Matrix porque a probe não tinha um raiozinho cortando a nave, né? Só isso que não Só tinha. faltou isso, né? Mas assim, Pô, eles podiam... esse anjo, esse piloto de roupa espacial... quântica intradimensional temporal. Ok, parece certo isso. Pode ser de uma civilização muito mais avançada e antiga, mas eles podem ser do passado. Alguém que, por assim dizer, já viu... mesmo, eles são de 1 milhão de anos atrás. Mas por eles terem tecnologia mais avançada. Eles também já viram o futuro, eles já pularam pro alguém futuro. lá do passado que tem uma tecnologia de viajar pelo tempo. Sim. Não. Ou seja, se eles podem ir pro passado, Não, sim. Teoricamente, vamos dizer, eles também podem ir pro futuro. Sim. Mas Mas voltando na sonda que eles mandam, eles falam que ela está 500 anos envelhecida lá. Eles devem ter feito um carbono 14 reverso lá. Sim, não, tudo bem. Então a sonda foi pro futuro. Isso é um fato. Não necessariamente. Significa que ela passou 500 anos em algum lugar. Entendeu? Por exemplo, ela pode ter sido mandada em 2000, viajou no tempo, foi pra mil anos atrás... Tá, e ficou 500 anos, depois voltou. Sim. Isso pode ter acontecido também. Sim, ela pode ter ido pro Essas passado. são as loucuras do... Sim, ela pode ter ido pro passado, ok. Pode ser, ok. Mas... essa sonda, ela vem com ela volta na direção da shuttlezinha deles lá, com uma intenção, que é acessar o computador da nave. Né? Que ela quer pegar dados. Sim. Né? Monte de dados. Não é claro o porquê. É só ela chega pra fazer isso, né? A gente não tem a explicação do outro lado, qual é a intenção deles de pegarem as informações. Mas quem tá na Discovery cuidando desse caso específico, dessa invasão ali da base de dados dele, é a Arian lá, né? Que é aquela robô, né? Que mudou de atriz, ninguém sabe por que mudou de atriz, sendo que a outra atriz continua trabalhando na série como outro personagem, enfim, uma maluquice assim. Não reparei. Mas mudou a atriz. E ela
Você assistiu aquela série Chuck? O boneco assassino? Não, não, tem essa também. Não, do boneco assassino eu vi. Chuck é uma série que é um cara que ele trabalha numa coisa de assistência técnica de equipamento eletrônico, né, e tal. Não vi. E aí ele acaba fazendo um download no cérebro dele de um monte de informações de coisas secretas e tal. Então os caras do serviço secreto botam 2 seguranças pra ele e ele começa a entrar pro serviço secreto através desses caras e tal. Ele vira meio que um super espião, assim, por causa dessa informação que ele tem no cérebro. E ele é ativado sempre através que ele olha numa coisa, aí aquela coisa ativa algum dispositivo no cérebro dele que faz ele receber a missão. Ele fala, opa, isso aqui que eu tenho que lembrar. E ele libera um novo nível de superpoderes ali, de informações que ele tem. Quando eu vi essa cena, né, que ela tá lá vendo as coisas que estavam sendo acessadas no computador, aparecem 3 bolas vermelhas, assim, né? É o laser do Predador. É o laser do Predador, isso. Ela vê o laser do Predador, ela fala, tem que assistir esse filme, que é muito bom. Exato. Isso. Então, nesse momento ela é ativada, né? Alguma coisa ativa, tanto que o olho dela começa a ficar com uma luz vermelha assim, tal, e depois apaga, né? Mas ela já foi ativada, alguma coisa aconteceu ali. O que vai de encontro com uma teoria que tá rodando na internet aí, que nem fogo louco lá. Que fogo de palha. O Anjo Vermelho é a Arya, é essa personagem. Então aí a gente cai naquela história do Exterminador do Futuro, né? O cara manda o pai dele pro passado pra proteger a mãe dele, aí ele engravida a mãe dele, aí ele é o pai dele, o cara que ele enviou pro passado é o pai dele. Né? Você cai nesse loop, assim, né? Então, se o anjo vermelho veio do futuro pra botar um negócio no passado, e esse negócio que ela bota no passado acaba influenciando a ela mesma pra se tornar a pessoa no futuro. Será que eles vão seguir alguma linha assim? Não sei, mas... Parece complexo demais pra dizer. Parece que é o meio caminho que eles estão querendo seguir, ou pelo menos dar a intenção de que seguirão, né? Mas tá aí uma coisa, por exemplo, que eu particularmente acredito muito, que caso seja possível viagem no tempo, paradoxo é relativamente impossível. Vou tentar explicar o porquê. Porque é bem paradoxal essa sua informação. Exatamente. Mas sabe que não sei se é uma frase de efeito ou alguma coisa assim, que fala, às vezes o caminho que você toma para evitar determinada coisa que você quer evitar faz aquilo acontecer. Isso é o herói trágico, né? Exatamente. Mas como é o Édipo Rei. O Édipo, exatamente como o Édipo Rei. Ou seja, viagem no tempo em resumo, o Édipo Rei. Ou seja, por exemplo, o fato de você viajar no tempo para tentar evitar alguma coisa vai fazer aquilo, ou não vai influenciar em nada aquela coisa. Porque, assim, tem tantas abordagens de viagem no tempo que existem pela ficção científica, né? Tem uma, por exemplo, Doctor Who, né? Doctor Who é basicamente sobre viagem no tempo, né? O tempo inteiro, né? Ele vai para um lado, vai para outro, vai para o presente, passado, o tempo inteiro. E, enfim, ele tem o conceito de que existem coisas... Existem eventos que são fixos. Então, esse evento você não pode alterar de forma alguma, ele vai acontecer. Você não tem como impedir aquilo de acontecer, né? Talvez isso vá um pouco de encontro com essa sua visão, assim. Tem algumas tem coisas que você pode mudar. Tipo, eu quero alguma coisa que não vá alterar o rumo do universo, sabe? Você pode alterar, beleza. Eu não quero usar camisa vermelha hoje, porque eu não quero morrer no planeta. Eu quero usar camisa amarela e eu não morro no planeta. Beleza. Mas você não consegue, por exemplo, um evento super importante. Você não consegue impedir que o Kirk nasça. Porque o Kirk é uma coisa muito importante pro universo, o Kirk tem que acontecer, então ele vai nascer de um jeito ou de outro. Né? Esse é um conceito que ele
bem confortável, né, pro escritor de ficção científica, né? Porque se ele não pode mudar alguma coisa, ele fala, opa, isso aqui era um evento fixo. Se ele quer mudar uma coisa, ele fala, isso aqui não era um evento fixo. Posso mudar a hora que eu quiser. Sim, sim, né? sim. Então, é um artifício, é uma rede de segurança, né, para quem está escrevendo A Viagem no Tempo, né, porque ele tem como se apoiar nisso a qualquer segundo. A hora que ele estiver deslizando ali, opa, será que isso aqui pode... Opa, não, então veja só, era um evento fixo. Não consegui alterar. Uma coisa interessante também, sobre esses conceitos de viagem no tempo e tudo mais, é que... aí também, não sei se é uma crença, teoria minha, alguma coisa assim, mas vamos lá, vou tentar explicar. Se você voltar no tempo e conseguir mudar o futuro, o tempo que você tinha, na verdade você não mudou, você foi para um universo paralelo onde essa sua passagem e mudança seria inevitável, por assim dizer. Sim, isso é um outro estilo de escrever viagem no tempo, né? Sempre, para toda escolha que existe no universo, né, existem dois universos, onde um acontece uma coisa e o outro acontece outra. E aí você vai, então, por exemplo, no momento que você nasce, né, é o seu ponto zero. Isso sem contar que existiram milhões de outros universos antes que, por um acaso, nesse aqui você nasceu. Sim. Né? Mas aí no momento que você nasce, você tem duas possibilidades. Ou você nasce loiro ou você nasce moreno, sei lá. Aí tem os dois universos. Aí um que você nasceu loiro. Aí quais são as implicações de você ter nascido loiro? Aí você, nasceu loiro, então ele provável tem uma chance maior de ter olho azul, sei lá. Porque genética. Tem uma chance maior de ter olho azul ou tem uma chance de ter olho verde. Ou tem uma chance de ter olho castanho. Ou tem uma chance de ter olho cinza. Ou tem uma chance de ter olho rosa, você é albino. Aí você não nasceu loiro, aí você nasceu com o cabelo... Bom, você pode nascer loiro de ser albino, mas enfim. Aí você tem todos esses universos e cada um vai ter suas repercussões, né? Sim, aí sim, lá na frente você tem suas escolhas, né? Você vai comer papinha de banana ou papinha de maçã. Né? Aí tem as repercussões de cada escolha. E cada um gera um universo paralelo onde aquela escolha foi tomada. O que é uma infinidade de opções, né? Sim. É uma maneira de se escrever Viagem no Tempo, né? Onde você pode... que é mais ou menos o que Star Trek clássica fazia, né? Era essa maneira de se escrever a ideia da viagem no tempo, né? Porque quando eles voltam e tem a opção da Edith Keeler morrer ou a Edith Keeler ficar viva. Se a Edith Keeler fica viva, ela impede que os Estados Unidos entrem na Segunda Guerra, que faz com que o eixo ganhe a Segunda Guerra, e então todo mundo como a gente conhece é modificado. Ou a Edith Keeler morre no acidente de trânsito, oi Todinho, a Edith Keeler morre no acidente de trânsito, e a história continua, porque aí os Estados Unidos entram na Segunda Guerra como entrou na nossa história normal, tudo bem, Todinho? E aí a história continua como a gente conhece. Né? Então é mais ou menos esse conceito de como escrever a estrutura da história, né? Enfim, o que será que eles querem fazer, né, com esse universo, né? O fato é que eles... Vem pra cá, Todinho. O fato é que eles declararam que eles vão usar a viagem no tempo mesmo, pelo menos nessa temporada de Discovery, né? Que já tá na metade, né? Sim. Então agora é a hora, né, de fazer, ou vai ou não, né? O que eles vão realmente fazer com essa história, né? Sim, sim. E acho que vai ser bem legal. Bom, vamos fazer uma pausa. Vamos fazer uma pausa. E a gente já volta. Né, Todinho? Segundo bloco. Sabe uma coisa que eu achei Eu tava gostando tanto dessa rivalidade que eles estavam criando entre o Tyler e o Pike. Eu achava legal, né? Porque no começo desse episódio, por exemplo,
o Tyler tá o saco, né? Ah, eu não sei o que, jogo a insígnia no colo do Pike. Mano, o cara ia pra prisão imediatamente se eu fosse o capitão da nave. Mas enfim. Eu gosto que eles estavam construindo essa rivalidade entre os dois. Também achei legal, mas nesse episódio o Tyler tá insuportável. Tá insuportável, é. O Tyler voltou chato pra essa segunda temporada. Ele era mais interessante na primeira. Ele ficou meio... Ele ficou pedante, ele não ficou... Sei lá, ele não é nem o Tyler e nem o Vok. Ele é um outro negócio. Sei lá, ele tá estranho. Inclusive tem uma hora que ele fala, né? Ah, eu não consigo me livrar do Vok, né? E o Pike fala, eu sei como é que é. Sei como que é isso. Sei como é que é o sentimento. Enfim, eu tava gostando dessa rivalidade entre os dois. Eu achava que podia gerar boas histórias, né? E também acho. No final desse episódio, meio que eles desconstroem essa rivalidade, porque os dois ficam ok um com o outro ali, né? O Pike vira e fala... você tava certo nisso, beleza? E aí o Tyler vira e fala, você tava certo nisso. Né? Então meio que eles assumem que o outro é um cara bacana, né? Ah, beleza. E eu acho que eles não vão dar continuidade nessa rivalidade deles, o que eu achava uma característica interessante da relação deles, porque se tem conflito, tem história. A partir do momento que os dois estão amiguinhos, você não vai ter essa história. Né? As pessoas nunca podem ficar ok com uma com a outra? Não, sim, mas no final da temporada, né? Sim. Desenvolvam essas histórias, contem essas histórias, né? Eu espero que eu esteja errado, eu espero que eles continuem rivais. Eu quero ver mais embate entre os dois. Mas se eles já ficaram amiguinhos só por causa dessa viagem juntos, o que é um ponto para uma aproximação, os dois passam por uma situação de vida ou morte ali, eles precisam da cooperação mútua, eles acabam se aproximando. Eu acho ok, acho uma história ok, mas eu acho talvez um pouco fora de hora. Eu queria que eles se aproximassem depois de mais conflitos. Sim. Depois deles terem embates entre eles, que é uma coisa interessante. Eu acho que vai ser um desperdício, mas enfim. Concordo com o que você disse. Mas eu acho que eles erraram a mão no Tyler nesse episódio, porque o Tyler tá realmente muito chato, muito insuportável nesse episódio. O pai que vê o futuro lá, né, que ele atira no Tyler, né? Aí ele ficou o tempo inteiro indo lá atrás, assim, será que é agora que eu vou atirar? Será que é agora? Droga, ele não levantou. Deixa eu me posicionar, já vou deixar a arma aqui em cima. Phaser tá aqui, posição de matar, tá certinho. Deixa eu colocar. Deixa eu botar no máximo. Cara, foi muito legal. Aí o Tyler não levantava, ele, droga, deixa eu voltar lá pra frente. Ele voltava, daqui a pouco ele ia lá pra trás de novo, mexia alguma coisa. Será que é agora? O que depois, quando finalmente acontece a cena de que ele vai atirar na direção do Tyler, era porque ele tava atirando no braço do polvo mecânico lá. Por que ele não viu o braço do polvo mecânico na visão, né? Ótima pergunta. Isso me lembrou muito uma coisa que você sempre me diz. Eu nunca vi. Mas você disse que em Babylon 5 tem alguma coisa do tipo, né? Em que alguém vê o futuro, mas quando a gente vê o futuro acontecendo, é totalmente diferente do que a gente imaginava. Tá, é um sonho que a pessoa tem, na verdade. Ele tem uma previsão... Ele sabe como ele vai morrer. É o Londo, melhor personagem de Babylon 5. Mas enfim. E aí quando acontece, mas não exatamente daquela maneira, né? Totalmente diferente do que a gente imaginava que seria, né? Acho interessante isso. Ele tipo não... Será que ele não vê porque aquele futuro ainda não estava construído? Então, porque quando ele vê, quando ele tem a visão de que ele ia atirar na direção do Tyler, a sonda polvo não tinha voltado, não estava lá ainda. Então, será que ele só teria acesso à visão daquilo que estava presente no ambiente? Fez sentido o que eu tava falando? Sim, porque eles ainda não tinham mandado a sonda ainda, né? Não, a sonda eles tinham mandado, mas ela não tinha voltado do passado futuro que ela estava. Tá.
alterada. Porque eles mandam a sonda antes deles entrarem, né, na bolha lá. Sim. Boa pergunta, não sei. Não aparece, enfim, não aparece. Mas talvez tenha algum motivo por não aparecer. Vamos falar da outra história? Vamos falar da outra história que... Bom, Spock tá aí. Spock voltou. Depois de a procura de Spock, agora de volta pra casa, o quarto filme. Bom, não é, infelizmente não é isso. Spock tá aí. Spock tá meio bagunçado. Tá. E a Amanda, mamãe deles, já tinha encontrado Spock. Ela só tava dando um perdido em todo mundo ali. Só tava dando um perdido. Enganou a Burnham, enganou a Federação, enganou o Leland, enganou o Sarek, enganou o setor 51. 51, que era uma boa ideia. Enganou todo mundo. Todo mundo. Porque ela tinha colocado o Spock dentro de uma sala com vários catras e isso impedia que o Sarek fizesse uma ligação pelo Skype com ele. Não pega sinal ali do celular, não sei. Por quê? Pelo que eu entendi, acho que naquela caverna lá tinha algum tipo de minério que bloqueava essas ondas telepáticas. Mas ele fala por causa do catra. Pô, mas será que é um lugar que eles guardam catras dos vulcanos mortos? É tipo um cemitério de catras? Não ficou muito claro o que é aquele lugar, né? Porque a princípio parece só uma caverna, né? Sim. Não parece uma tumba, né? Onde eles guardam corpos, Não é uma sepultura, né? Esse é o ponto. Estranho. Pra mim foi... O minério da caverna... Tinha algum era chumbo, alguma coisa assim. Sim, o Super-Homem não consegue ver a calcinha da Lois. Isso. Pode ser. Bom, eles... Depois de um diálogo meio acalorado ali entre a Amanda e o Sarek concorda que a Amanda estava certa e que a Burnham tem que levar o Spock pro Leland. Isso não é lógico. Isso não é muito lógico não, Sr. Sarek. Mas vamos lá, quem sou eu para debater lógica com o Sarek, né? E aí... Assim a Burnham faz. Porque a Burnham não pode falhar na missão, senão a carreira dela vai estar novamente em xeque. Tá bom, Burnham, vai lá, só não causa outra guerra, por favor. A última vez não deu muito certo quando você saiu tomando muitas liberdades aí pelo mundo. A última vez que eu te dei um conselho. Não leva tão ao pé da letra o que eu falo, Burnham, por favor. Enfim. Aí ela leva até a navinha da seção 31 lá, bonitinha, onde tá a... Parece criança, né? A Georgiou. Não põe o dedo na tomada. Aí a Georgiou tá lá. A Georgiou tá meio pentelha também, né? Tá meio pentelhando mesmo. Porque eles querem mostrar tanto que ela é a Imperatriz Georgiou do Império, do Universo Espelho e tal, não sei o quê. Que agora, tipo, não tem nenhuma frase que ela fale que não é olha como eu sou má. Sim. Minha mãe ia ter adorado não sei o que se ela tivesse ficado viva. Você matou ela? Aí ela, tipo, esquiva da resposta, mas assim, deixa entender de que talvez ela tenha matado a mãe, sabe? Ela não pode ter uma atitude que não mostre o quão má ela é. Eu acho um pouco cansativo isso. Beleza, a gente sabe que ela veio do Universo Espelho, a gente sabe que que o Universo Espelho tá lá justamente para mostrar o oposto do que a Federação é. Se bem que essa Federação que é mostrada aí... Enfim. Né? Eu acho cansativo. Mas no fim ela tenta dar uma de heroína lá, porque ela explica que eles vão tentar extrair essa informação da mente do Spock a qualquer custo, e que a maneira que eles vão extrair vai danificar o cérebro do Spock de uma maneira irreversível, então que ela tem que tirar o Spock dali. Vai deixar a cicatriz e vai deixar de feio. E aí, que ela faz? Pode me bater. E aí ela
apanha umas 2 vezes lá, depois ela resolve bater de volta, porque ela ficou meio... não vou apanhar sozinha, né? Aí elas ficam se batendo lá e tal. Kung Fu Vulcano? Kung Fu Vulcano, Vulcan Fu? Pergunta, cadê a pinça? É que não é muita ação, né? Então. E que a Burnham já usou a pinça pra derrubar a própria JoJo. No primeiro episódio. Então a gente sabe que ela sabe a técnica. Ela conhece, sabe como fazer, ela só não fez porque é X. Né? Porque esqueceram que ela sabe fazer isso, não sei. Mas enfim, ela derruba a JoJo lá, tal, consegue fugir com o Spock, tal, tudo bem, bababá. No finalzinho tem uma cena da JoJo com o Leland, que revela que o Leland tem um passado com a família da Burnham, a família biológica da Burnham, e que o que o Leland é o responsável pela morte dos pais da Burnham. Novamente o universo inteiro gira em torno do umbigo dela. Né? Porque tudo tem que estar ligado com ela. Continua o que você tá falando. Enfim, é isso. A gente recebe essa informação de que o Leland é o responsável pela morte dos pais dela. Cara, eu acho isso tão irrelevante. Não, assim, tá, ok, mas ele foi responsável como? Ele foi lá e atirou no... ele é um executor? Ele é um executor? Ele assassinou? Ou ele falhou de alguma maneira Ou ele falhou de alguma maneira, ou, por exemplo, ele era tipo um general, alguma coisa assim, e de acordo com as estratégias que ele tomou e tudo mais... Eles acabaram morrendo. Eles acabaram morrendo por consequência. Então. Bom, eles não explicam, a gente só sabe que ele é o responsável. Meu problema não é nem como que os pais dela morreram, porque se ele for um assassino, um executor mesmo, chegou lá e matou os dois a sangue frio e tal... Aí, na minha opinião, faz um pouquinho de sentido ele... Beleza, porque esse universo... querer esconder isso dela. Não, mas assim, de um jeito ou de outro, beleza, porque ele não representa a federação, o ideal da federação. Ele é a seção 31 e tal, que eu já acho um problema existir, mas vamos lá. Meu problema é que absolutamente tudo aponta pra Burnham. De novo, é muito protagonismo, sabe? Se não existisse a Burnham, o universo não rodava. Sabe? Isso que eu acho um pouco cansativo, sabe? Você não consegue construir uma cena emotiva se tudo é emoção o tempo inteiro. Né? É excesso de aventura, sabe? Quando tudo é uma aventura, o dia a dia é aventura, então vira monótono. É a Uhura lá, puta, eu tô primeira frase da Uhura no primeiro episódio que ela aparece, primeira frase da Uhura na história. Tô entediada. Você tá numa nave espacial, você tá indo aonde nenhum homem jamais esteve. Como assim? Você tá entediada? Tô entediada, eu faço isso aqui todo dia. Né? Então, esse é um ponto, sabe? Eu acho muito protagonismo. É mais ou menos, por exemplo, uma coisa que no filme Perdido em Marte, tem até um diálogo que ele faz com ele mesmo, né? Que ele fala... em qualquer lugar que eu vá, eu fui a primeira pessoa a ir lá. Ou seja, peguei aquela pedra e levantei, alguma coisa assim, eu sou a primeira pessoa a levantar aquela pedra, eu sou a primeira pessoa a estar aqui. Em qualquer lugar que eu vá. Então, meio que... quando você simplesmente andando na sua frente, em linha reta, vocês está em onde nenhum homem jamais esteve antes? Não é tão... Bom, o Spock tava falando um monte de coisas aleatórias, né? A princípio aleatórias, né? Mas por se tratar do Spock, nada é aleatório. Nada é aleatório. E aí ele fala uns números. E a Burnham, por milagre burnístico, ela descobre que os números estavam de trás pra frente. Ela fala isso, tipo, totalmente do nada, não vem explicação de como que ela chegou na conclusão de que os números estavam de trás pra frente. Porque a frase anterior... Eu vou morder minha própria língua aqui, mas assim... A frase anterior, ela fala... que ela tá falando que ele consiga criar alguma coisa muito bela com essa informação que ele tem.
né? Que ele consiga criar uma coisa muito grandiosa, muito bonita com essa informação que ele tem. E aí ela vem com a epifania de que os números estão de trás para frente. Não me parece uma relação causal, sabe? Olha, ela pensou nisso, depois pensou nisso, né? A princípio não me pareceu, né? Depois, não sei por que eu tive a ligação com a história com o Da Vinci, né? Que o Da Vinci escrevia de trás para frente. Mas ele escrevia a letra invertida, a letra espelhada. Não que ele escrevesse na ordem inversa. Uhum. Né? Ele escrevia espelhado. E não é o tipo de coisa também tentar todas as tentativas, né? Ver o que você consegue, todos os dados que você conseguir com esses números, depois com os números ao contrário, depois embaralhando, pegando a metade depois aqui, depois embaralhando, qualquer tipo de combinação. Porque assim, é uma série de 8 números, sei lá, 6 números? Enfim, 6 números. Ela procura na base de dados da federação inteira sobre aquele número. Só tem isso. E não existe nada. Aí depois, quando ela inverte, só existe um resultado. Que coisa muito específica, não? Seria pelo menos que tivesse uns 3, 4 resultados. Ela fala, putz, isso aqui não faz o menor sentido, isso aqui não faz o menor sentido. Opa, Talos 4. O Spock foi pra Talos 4 com o Pike. E, nossa, agora esse planeta é proibido de chegar. Acho que é a Ordem 5, né? A Ordem Geral 5. Acho que sim. 5 ou 7, sei lá, enfim. É a Ordem Geral número X... que ninguém mais pode voltar pra esse planeta. E se alguém for, vai se morto. É a única pena de morte na Federação. Ok, faz um sentido. Não, mas tipo, já vem o resultado de pau, assim. É isso aqui, ó. Não tem dúvida. É lá mesmo. E outra coisa que eu estava pensando, justamente quando veio Talos 4, ok, então, pela conversa que a gente teve anteriormente, tal, as coisas, eles já foram pra lá. Eles já foram pra lá. Pelo menos essa é a informação que corre na internet, que Talos... Que o Decade já aconteceu antes de Discovery. Tá, ok. Eu vou... No momento de Discovery, nesse episódio, essa ordem já existe ou não? Será que... Ou, por exemplo... Porque esse tipo de coisa... Ou uma coisa que vai demorar um processo, tempinho pra ser... Né? Por exemplo... o pai que vai fazer um relatório, vai escrever, os generais, os almirantes vão ler, vão conjecturar, vão debater, vão levar pro Congresso da Vai demorar 10 anos. Vai demorar 10 anos, eles voltam e ia ficar proibido. Sim. Ou seja, será que já foi votado, já está proibido ou não? Como é que funciona isso? Né? Bom, a princípio, como história, como linha narrativa, é muito mais interessante que já esteja em vigor. Talos é proibido de ir, e lá vai a Burnham pra Talos. Beleza. Isso é uma história legal. Uhum. Olha, é proibido, meu irmão tá falando uns números aleatórios que por um acaso é a localização desse planeta. Meu irmão já foi nesse planeta com o meu atual capitão. Existe uma ligação aí entre tudo isso. Vamos investigar. É uma história. E pela construção de personagem da Burnham, a Burnham é uma pessoa que não liga para regras. Ela não vai fazer... não é uma proibição de uma ordem geral que vai impedi-la de entrar onde ela tem que entrar. Ok. Beleza, eu gosto. Mas pra alguém que começou uma guerra, realmente isso daí não tem nada a ver. Não acho um problema como estrutura narrativa, nem como construção de personagem. Eu acho que vai de encontro com as duas... É bom pelos dois lados. O meu problema é como que ela chegou nessa conclusão. Que eu acho que é um roteiro preguiçoso. Uhum. Não tem mais nada, sabe? É só isso, é muito específico, é só isso. E eu acho a cadência de eventos que leva à descoberta de Talos 4 na história, né? A revelação de Talos 4 na história, eu acho uma cadência de eventos falha também. Eu acho uma coisa não leva a outra. São vários... É meio... É lógica pós-rock, sabe? Que o pessoal fala... só porque uma coisa aconteceu depois, então a que veio antes é a causadora daquilo. Não necessariamente. Não necessariamente. Né? Então não é essa lógica. Né? Mas o episódio é escrito de uma maneira que leve a crer que isso seja verdade. Só porque ela
falou que o Spock vai construir uma coisa muito linda, e aí o Spock fala os números, aí por um acaso ela testa os números ao contrário. As coisas meio que são empurradas na goela, assim, olha, vai acreditando que isso aqui tá dando certo. Isso eu acho que como roteiro não funciona. A história em si, tô junto. Beleza, a gente tem que ir pra Talos 4 agora. Era meio que esperado, né? Porque se eles estão trazendo o Pike de volta, a única história que a gente tinha do Pike realmente era a história de Talos 4. Então se eles estão trazendo o Pike de volta, meio que a gente vai ter que fazer alguma referência com essa história existente, né? Tá. Tomara, então, que eles tragam a número 1 de volta, porque ela tá comendo hambúrguer até agora, né? Vamos lembrar? Eles fizeram uma propaganda gigantesca de que eles iam trazer a personagem de volta, não sei o que vai ter a Ravena? Eu não sei, cara. Beleza. Mas vamos pra Talos 4, mas... Acho... Eu gosto desse episódio, eu achei um episódio com um ritmo legal, né? Um monte de coisa acontecendo e tal. O Cage ou esse daí? Não, esse. Tá. O Luz e Sombras, um negócio assim. Isso. Eu acho um ritmo legal desse episódio. Eu acho que ele te prende, mas... Algumas coisas me soam de graça, sabe? As coisas acontecem de graça, não é muito bem amarrado, assim. Isso me incomoda um pouquinho. Mas, enfim. Não, só um outro questionamento que eu fiz, né, que eu faço também sobre Talos 4 é, por exemplo, ou será que vai ser proibido depois disso? E aí Será que você vai ter o relatório da Bergman e após isso que vai começar a ser proibido? Que ainda dá tempo, né? Ok, está em processo a proibição de ir para Talos 4, ok, aí eu acho uma história pior. Não, é liberado ir para Talos 4? Então beleza, qual é a aventura? Né? Tá. Pode ser, beleza. Agora, vai estendendo um pouquinho, pra gente ser rápido pra não vencer o tempo, mas se existir uma outra aventura em Talos 4, aí de novo a gente vai ter um problema, porque no Menagerie, né, a coleção, que é quando eles reutilizam o episódio do The Cage dentro da TOS, né, é claro que só existiu aquele contato com Talos 4, nunca existiu um outro contato com Talos 4 dentro da Federação. Se a Discovery nunca for pra lá, for só a Burnham e o Spock com a navezinha, meio por fora da Federação, acho que ok. A Federação nunca ficou sabendo. Agora, se chegar a Discovery com escolta, com todo mundo, chegar o Almirante, todo mundo tá vendo a Burnham ali, ela vai escapar de novo da pena de morte, né? Tipo, de novo de uma corte marcial, né? Porque dessa vez a lei é clara. Porque chegou lá, morre. Porque ela causa uma guerra e ganha uma medalha por isso. Isso. Né? Agora ela vai entrar num planeta que é proibido com pena de morte, ela vai ganhar outra medalha? Né? Agora, se ninguém mais ficar sabendo, a Burnham for sem a Federação saber, for totalmente secreta, a Discovery nunca chegou lá e perto. Nunca contar. E nunca falar pra ninguém, beleza. Eu acho que ok. Eu acho que é legal ter mais uma aventura lá em Talos 4. Agora, se chegar escolta oficial da Federação lá, aí se torna um problema. Como é que eles vão lidar com isso? A gente vai permitir de novo que... a gente vai fazer uma vista grossa. Tudo bem, fizeram pro Kirk, a vista grossa. Vamos fazer então pra Burnham. Beleza, mas então vamos que escreva uma história legal, né? Vamos ver. Semana que vem a gente tem os Talosianos de volta. Primeira vez eles foram interpretados todos por mulheres com bexigas na cabeça. O que será que eles vão fazer agora? Quanto você vai dar pra esse episódio, Chico? Eu acho que eu vou dar um 2,5. 2,5? Foi meio normalzinho, nada de... Não, eu acho que eu tô mais permissivo que você. Eu vou dar 3. Eu gostei do episódio, mas eu só não gostei dessas coisinhas. Mas o episódio em si eu achei divertido. Achei o episódio divertido. De novo, as coisas que eu gosto aconteceram, sabe? O Tyler tomou um monte de pito do Pike. Deveria ter tido mais, o Pike deveria ter sido muito mais enérgico com ele. Saru, capitão ali, controlando as coisas eu gosto.
A Tilly e a Burnham não excederam a sua estadia, tá tudo em ordem. Fizeram a parte dela sem irritar muito. Acho que tá tudo ok. Eu achei um episódio ok. Então eu vou dar 3. Tô ok com esse Achei 3. Vou mudar sua nota porque dá 3. Então é isso aí. Obrigado por nos aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.